Dia. Oi. Tá me ouvindo, Lilian? Vamos começar, então? Podem começar, já estamos ao vivo. Bom dia a todos. Damos início, então, a mais uma etapa aí de treinamento, né, relacionado à vacina da Pfizer, agora especificamente para o público, né, de 6 meses a 2 anos de idade, aqui como preconizado pelo Ministério da Saúde. Eu sou Carla Calvetti. Eu vou dar uma breve introdução nos tópicos da capacitação. Na sequência, então, teremos a Pfizer e a nossa área de normatização falando. A capacitação ela está programada, então, para os dias 16, agora 17 e 18, em 2 horários. Eu reforço, então, que o link de acesso, né, esse último que a gente passou no grupo da Rede de Frio e no PN Nacional, então peço que todos colaborem, né, e acessem o site, então, do webinar. Eu estou então, colocando aqui os tópicos que serão apresentados, vai ser uma breve introdução que eu já estou fazendo aqui do grupo da Rede de Frio, na sequência a Pfizer falando, colocando informações relacionadas ao manuseio, administração da vacina e fontes de consulta, né, que são disponibilizados para acesso às informações da vacina, e a área de normalização aqui da coordenação, referente às especificações técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então, só contextualizando aqui sobre a vacina, né, ela é um frasco multidose com tampa de cor vinho. Ela tem volume antes da diluição de 0,4 ml, após a diluição 2,2 ml, né, a diluição com cloreto de sódio a 0,9%, a diluição final, o volume final, então, da vacina fica em 2,6 ml, a concentração da dose é 0,3 microgramas, e após a diluição, a validade de 12 horas, de 2 a 8 graus. O armazenamento para vacina também, a ultra baixa temperatura é de 12 meses e refrigeração de 10 semanas. Aqui o quadro, né, disponibilizado pela Pfizer, na página da Pfizer, com as 3 vacinas, né, as especificações para as 3 vacinas. Ressalto, então, que os registros sobre desvio de qualidade, eles permanecem no REDCap, nesse link de acesso. As queixas técnicas no Notivisa, né, as queixas técnicas como problemas relacionados à vacina, ao frasco, volume da vacina, então deve ser colocado tudo aqui no Notivisa. E os eventos supostamente atribuídos à vacinação ou imunização, no ESUS Notifica, no módulo DAPV, aqui o link, né, notifica.saude.gov.br. Eu agradeço a atenção e passo agora, então, a palavra para a Pfizer, né, por favor, quem é Carolina? Oi, Carla, Ana Carolina. Obrigada. Eu vou dividir aqui minha tela. Eu vou parar meu compartilhamento aqui, né? Pode me confirmar se está compartilhando? Sim. Então, tá bom. Você Obrigada. pode, Ana, se puderes botar em tela cheia a apresentação. Já está? Tá, obrigada. Obrigada a você. Então, bom dia a todos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou gerente médica de vacinas aqui na Pfizer, e a gente vai, então, iniciar agora o nosso treinamento. Eu vou passar um vídeo, me confirmem, por favor, se o áudio está funcionando. Ok, está funcionando. Olá, bem-vindos a mais... E antes até de começar, só queria relembrá-los que
Se o áudio estiver baixo, por favor, verifiquem a configuração do áudio do computador de vocês, tá? Porque já está aqui no volume máximo. E, ao final do vídeo, a gente responde as perguntas. Obrigada. Mais uma sessão de treinamento da vacina Comirnaty, a vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech. Meu nome é Viviane Julião, eu sou MSL de Pfizer Vacinas e uma das minhas funções é realizar essas sessões de treinamento. Hoje nós vamos falar da vacina de tampa de corvinho, a vacina Comirnaty, diluir antes de utilizar para crianças de 6 meses a menos de 5 anos de idade, ou seja, para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, como eu falei, a vacina para crianças de 6 meses a menos de 5 anos de idade vai ser uma vacina de tampa de corvinho. E como que é essa vacina? Então, é uma vacina que contém 3 microgramas a dose por injeção. Ela também vai vir num frasco multidose, é um frasco com a tampa do frasco é corvinho e também vai vir com o rótulo, onde vai ter uma borda vinho também na sua rotulagem. É uma vacina que deve ser diluída antes do uso. Então, assim como a apresentação de tampa laranja, a vacina de tampa de corvinho é uma vacina que vai precisar de diluição antes de utilizar. Um frasco de 2,2 ml contém 10 doses de 0,2 ml após a sua diluição. Durante a conservação, é importante a gente minimizar a exposição à luz solar, a gente vai poder manipular essa vacina na bancada, com a luz ambiente, não tem problema nenhum. Uma vez retirada do armazenamento de congelamento, o frasco fechado, ele pode ser armazenado na geladeira, na temperatura de 2 a 8 graus, por um período de até 10 semanas. Após, quando a gente tira essa vacina do ambiente de congelamento e passa ela para essa temperatura de 2 a 8 graus, ela pode ser armazenada por até 10 semanas. Os rótulos, eles podem ainda indicar a idade de 2 a menos de 5 anos de idade ou 6 meses a menos de 5 anos de idade. Independente dessa rotulagem do frasco e também da rotulagem da caixa, dessa faixa etária, esses frascos eles podem ser utilizados para os indivíduos a partir de 6 meses de idade até menores de 5 anos. Como que é feito esse envio das doses, né? Como que chegam essas doses aqui no Brasil? Então, a vacina ela vem nesse frasco, é um frasco multidose, com a tampa de corvinho. Ela vem a caixa, né? As caixinhas vêm com, cada caixa vem com 10 frasquinhos, e ela vem nessa embalagem também, que vem acondicionada na caixa térmica de transporte. Essa caixa térmica de transporte, as vacinas são transportadas da Pfizer até os diversos lugares, né, do mundo, aos diversos pontos de vacinação, e ela tem esse monitoramento, esse data log, onde faz um monitoramento de temperatura em tempo real. E quais são as nossas opções de armazenamento? A partir do momento que eu recebo essa vacina, ela pode ser armazenada no freezer de ultra baixa temperatura, na temperatura de menos 60 a menos 90 graus. Dentro dessa temperatura, desse range de temperatura, ela pode ser armazenada por até 12 meses. Alternativamente, essa vacina ela pode ser armazenada na caixa térmica de transporte da Pfizer. Também a uma temperatura de menos 90 a menos 60 graus, ela pode ser armazenada por até 30 dias. 30 dias desde que seja realizado o correto preenchimento, né, a reposição do gelo seco. E no refrigerador? No refrigerador, na temperatura de 2 a 8 graus, essa vacina ela pode ser armazenada por até 10 semanas. Importante, são 10 semanas, não excedendo a data de validade original. A partir do momento que eu tiro essa vacina de uma temperatura ultracongelada, de menos 90, menos 60, para uma temperatura positiva, essa vacina ela já entrou em processo de descongelamento e, uma vez descongelada, a vacina não pode ser congelada novamente. Então, vamos nos preparar para aplicar essa vacina. Então, o que nós vamos precisar para aplicar? Então, eu vou precisar de uma seringa, um conjunto de seringa e agulha que vão ser utilizadas para diluição. E o volume do diluente é 2,2 ml por frasco. E para a administração da vacina, lembra que é uma vacina para administração intramuscular. Então, nós vamos precisar de 10 conjuntos de seringas e agulhas,
preferencialmente seringas e agulhas de baixo volume morto, para garantir que a gente consiga tirar todas as 10 doses do frasco. Preparo e administração da vacina. Então, como eu falei para vocês, essa vacina ela pode vir congelada. E a primeira etapa que a gente deve fazer é fazer o descongelamento da vacina. Nós só podemos aplicar e podemos diluir vacina descongelada. Então, no descongelamento dos frascos, então na geladeira, na temperatura de 2 a 8 graus, uma caixa com 10 frascos pode demorar até 2 horas para descongelar. E os frascos descongelados, eles podem ser armazenados na geladeira, na temperatura de 2 a 8 graus, por um período de até 10 semanas. E na temperatura ambiente, eu também posso fazer o descongelamento dessa vacina. Então, alternativamente, se eu estou planejando o meu dia a dia de vacinação e eu preciso de mais doses, né? Faltou algum frasco, eu preciso descongelar mais rapidamente. Então, alternativamente, a gente pode fazer o descongelamento dessa vacina na temperatura ambiente, em torno de até 30 graus, né? E os frascos devem ficar nessa temperatura por até 30 minutos, pelo menos, para descongelar. Como que a gente vai fazer o processo de diluição da vacina? Então, a gente só pode usar o diluente, a solução de cloreto de sódio a 9%. A gente não deve utilizar nenhum outro tipo de solução salina. Então, o diluente é a solução de cloreto de sódio a 9%. Então, utilizando uma técnica asséptica, a gente vai aspirar 2,2 ml de diluente para uma seringa de transferência, a seringa que a gente vai utilizar para colocar o diluente aqui dentro do frasco da vacina. A gente vai utilizar as técnicas assépticas e vai adicionar ao frasco 2,2 ml do diluente. Antes de tirar a agulha, a partir do momento quando eu coloco os 2,2 ml de diluente dentro do frasquinho, eu vou estar aumentando a pressão do frasco. E se eu remover a agulha sem equalizar essa pressão, a gente vai vazar, pode extravasar a vacina. Então, como que a gente faz? A partir do momento que eu injetar 2,2 ml de solução de cloreto de sódio, eu vou aspirar para dentro da vacina, para a seringa vazia, 2,2 ml de ar. Com isso, eu vou equalizar a pressão desse frasquinho e eu não vou ter nenhum desperdício de vacina. Utilizando as técnicas assépticas, depois que a gente fez essa diluição, a gente vai fazer o preparo das doses. Então, de uma mesma maneira, nós vamos, então, limpar o batoque do frasco da vacina com o algodão antisséptico de uso único e nós vamos retirar 0,2 ml. A dosagem, o volume da dose é 0,2 ml. E como eu falei anteriormente, preferencialmente que a gente utilize conjuntos de seringas e agulhas de baixo volume morto para garantir a extração de todas as doses do frasco. Para cada dose, é importante que a gente utilize uma nova seringa e uma nova agulha esterilizada, garantindo assim, né, uma técnica asséptica da aplicação. Fiz a diluição da vacina, aspirei a seringa, e o que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai administrar. Mas a partir do momento que eu faço a primeira punção do frasco e eu tenho que alterar a validade no rótulo. Então, a partir do momento que eu faço a primeira aplicação, eu vou alterar a validade dessa vacina. Então, essa vacina diluída, ela vai poder ser utilizada dentro do prazo de 12 horas após a diluição. A vacina para crianças de 6 meses a 5 anos, a menores de 5 anos de idade, é administrada por via intramuscular. E ela é uma série primária de 3 doses. 2 doses iniciais, com intervalos de 3 semanas, e uma terceira dose, com pelo menos 8 semanas de intervalo após a segunda dose. Lembro que a vacina pediátrica de 6 meses a menos de 5 anos é sempre a vacina do frasquinho de tampa cor de vinho, bem? E é importante que, após a primeira aplicação, essa vacina ela pode ser armazenada na temperatura de 2 a 25 graus. Porém, é fortemente recomendado que essa vacina se mantenha na temperatura de 2 a 8, pensando em variações térmicas que podem acontecer de região em região. Os frascos e as caixas da vacina, eles ainda podem indicar uma validade de 6 horas após a diluição. Porém, a aprovação do mercado local suplanta a informação da embalagem e essa validade após a primeira aplicação, o prazo de utilização dela é de 12 horas.
Esse aqui é o guia de formulação, onde nós temos, então, informação de todas as vacinas, fazendo um comparativo. Então, a vacina para diluir antes de usar para crianças de 6 meses a menos de 5 anos de idade é a vacina de tampa de frasco Corvinho. Ela é uma vacina para série primária. A dose da vacina tem uma concentração de 3 microgramas, então diferente das outras apresentações também. Ela tem um volume de dose, é 0,2 ml a dose após a vacina diluída. Então, a diluição é necessária e o volume de diluente por frasco é 2,2 ml. Então, reforçando, então, a vacina de tampa Corvinho é uma vacina que precisa ser diluída antes de utilizar. O nosso diluente é o cloreto de sódio a 0,9%, com o volume de 2,2 ml por frasco. A dose é 0,2 ml. Então, depois de diluída a vacina, eu vou aspirar 0,2 ml para aplicação intramuscular. Cada frasco vem 10 doses, ele pode ser armazenado no freezer de ultra baixa temperatura. Se ele for armazenado no freezer de ultra baixa temperatura, a validade dele é de 12 meses. Essa vacina ela também pode ser armazenada na geladeira, na temperatura de 2 a 8 graus, e como eu falei anteriormente, a vacina ela fica com uma validade de 10 semanas. 10 semanas dentro do prazo de validade de 12 meses. Isso aqui é importante, porque não é a partir do momento que eu coloco ela na temperatura de 2 a 8 graus, eu vou ter 10 semanas de validade. Essas 10 semanas têm que estar dentro do prazo de validade do produto de 12 meses. Depois que eu fiz a primeira aplicação, então essa vacina ela deve ser utilizada dentro do prazo de 12 horas. Após esse período, a vacina ela deve ser descartada. A Pfizer tem o site www.comirnateeducation.com.br. É um site onde tem informação de todas as vacinas, né, de Covid-19. Tem vários materiais de suporte que pode ajudar nas dúvidas do dia a dia de vocês. Existem PDFs que vocês podem fazer download, né, de como diluir a vacina, como é o armazenamento. E também a Pfizer tem um canal, que é o Fale Pfizer, que é o 0800 770 1575, que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, e vocês podem encaminhar, né, todos os seus questionamentos, e que será um prazer responder. Muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo treinamento. Carla, acho que agora a gente pode abrir, passar para vocês. A gente fez também alguns slides com as principais dúvidas. Você quer fazer agora ou a gente passa depois que vocês falarem? Porque na sequência vem a Daniela, né, daqui da CGPN, falando sobre as especificações que o Ministério está preconizando, né? Então, eu acredito que seja melhor no final, então, Tá Ana ótimo. Carolina. Que aí a gente faz um resumo de tudo que foi falado no vídeo, das principais dúvidas. Então, agora com vocês, né, a Daniela, da CGPNI, da área de normatização. Oi, Dani. Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Você poderia colocar a apresentação em tela cheia? Vou colocar. Pronto, apareceu?
Sim, tá tudo certo. Ok, bom dia, meu nome é Daniela, eu falo aqui em nome da CGPNI, GT Covid-19, e vou apresentar os principais aspectos que trata a nota 114/2022, que traz as orientações de recomendação da vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Basicamente, a nota técnica, ela trata, né, dessa recomendação dessas crianças, sendo a prioridade com comorbidades, e deverá ser organizada de acordo com os quantitativos de vacinas que serão disponibilizados e adesão à vacinação. Basicamente, a nota, ela orienta a iniciar pela faixa etária de 6 meses, seguida das faixas etárias de 1 e 2 anos de idade com comorbidade. O esquema primário, ele é composto de 3 doses, em que as 2 doses iniciais devem ser administradas com 4 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos 8 semanas após a segunda dose para essa faixa etária. Então, basicamente, eu trouxe aqui para vocês observarem, né, como seria esse esquema vacinal para essa faixa etária, considerando aí a primeira dose, e entre a primeira dose e a segunda dose, um intervalo de 4 semanas, e da segunda dose para a terceira dose, um intervalo de 8 semanas. Em se tratando da intercambiabilidade, ressalta-se que a série primária, ela deverá ser realizada sempre com o mesmo imunizante, não sendo recomendada a intercambiabilidade com outras vacinas Covid-19. Em relação à co-administração, recomenda a administração concomitante de vacinas Covid-19 com as demais vacinas do calendário vacinal, ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais. Então, segundo a nota técnica, não há impedimento para vacinação de crianças juntamente com as vacinas de rotina. A recomendação para crianças sem comorbidades nessa faixa etária será avaliada após aprovação para incorporação pela Conitec e disponibilidade do imunizante. Então, prioritariamente, recomenda-se a vacinação dessa faixa etária para crianças apenas com comorbidade. As crianças acima de 3 anos já têm indicação de iniciar o esquema vacinal com o imunizante Coronavac, e neste momento a indicação da vacinação das crianças entre 6 meses e 2 anos de idade deverá ser seguida somente com o imunizante Pfizer, assim como de 3 a 4 anos com o imunizante Coronavac. Quantitativos limitados desses imunizantes, que teve essa decisão, né, da recomendação aí da nota técnica para essa administração. Orienta-se que os estados e municípios reservem as doses necessárias para completar o esquema vacinal de todas as crianças que iniciarem a vacinação neste momento. Para a identificação das comorbidades, então, observa-se, né, indivíduos que fazem acompanhamento pelo SUS poderão utilizar o cadastro já existente na sua unidade de referência, como comprovante que faz acompanhamento da referida condição de saúde, a exemplo dos programas de acompanhamento de diabéticos. Aqueles que não estiverem cadastrados na atenção básica deverão apresentar um comprovante que demonstre pertencer a um dos segmentos contemplados utilizados, como, por exemplo, laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde, apresentar também CPF ou CNS do usuário, assinado e carimbado em versão original, segundo também que consta nas normas do PNO. Aqui eu trouxe para vocês o que nós tratamos no ofício, que foi liberado, né, no processo SEI, em complementação à nota técnica que trata das crianças com comorbidades. Então, aqui são os grupos de comorbidades que foram contemplados aí para a administração dessa vacina. Aqui, esse quadro foi retirado também de orientação do PNO, aqui é o quadro completo, e em seguida eu vou mostrar ele em partes para melhor visualização. Então, aqui é uma parte do quadro, mostrando a descrição das comorbidades. Então, nós temos aqui como grupo de comorbidades diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, em doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, cor pulmonar e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias. Em sequência, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênita, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica, imunocomprometidos,
hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática. Em se tratando dos registros, as doses aplicadas, elas deverão ser registradas como primeira dose D1, segunda dose D2 ou terceira dose D3, e indicar qual grupo de atendimento, como consta, né, no quadro 1 que eu acabei de apresentar, que relaciona a categoria comorbidade. As contraindicações e administração da vacina são a hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos recipientes da vacina, e para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior da vacina. As precauções para a vacinação são as mesmas descritas no PNO, como, por exemplo, a não administração em pessoas já infectadas com a COVID, e os erros de imunização, que são as condutas que se encontram também no PNO, porém, destaco a seguinte atualização: administração inadvertida da vacina Pfizer na formulação de 6 meses a menores de 5 anos de idade, indivíduos de 5 anos ou mais, ou dose não válida, administrar a dose adequada para a idade imediatamente. As considerações finais: a vacina Covid-19 Pfizer-BioNTech recomendada para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Vacina Covid-19 Coronavac recomendada para crianças de 3 a 4 anos de idade. E crianças acima de 5 anos de idade receberão ambos os imunizantes aprovados para a faixa etária, ou Coronavac ou Pfizer. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Oi, Dani, obrigada. A gente, então, agora entra com Ana Carolina com a sua apresentação sobre as dúvidas mais frequentes, né? Tá ótimo, Carla. Então, eu vou colocar aqui, a gente montou um slide com as principais dúvidas. Eu vou repetir um pouquinho o que foi falado também pelo Daniele, mas só para garantir que todo mundo, que as dúvidas foram respondidas. Estão vendo meu slide? Sim. Então, tá bom. Então, começando com uma dúvida também muito frequente, que é sobre o local de administração da vacina. Eu vou passar a orientação que está em bula, tá? Então, até 1 ano de idade, a gente faz na região anterolateral da coxa. Acima de 1 ano de idade, como a gente já tem, a criança já tem um músculo um pouco mais espesso no braço, a gente pode também já fazer no deltoide. Outra dúvida é com relação ao diluente. A temperatura que pode ser feita, a temperatura que o diluente deve estar, é a recomendada pelo fabricante, tá? Então, tem que olhar qual é a temperatura que está na bula, nas orientações do fabricante. Sobre o tamanho da agulha para ser usado na administração. Então, a gente tem que usar o tamanho de agulha adequado para a faixa etária e a espessura muscular. É a mesma agulha que a gente usa para as outras vacinas na aplicação dessa faixa etária. Então, tem que ser uma agulha de espessura suficiente para aplicar no músculo de uma criança. Lembrando que o volume de diluente nessa vacina de tampa vinho, cor vinho, o volume de soro fisiológico é de 2,2 ml. E o volume que a gente vai retirar para aplicar é de 0,2 ml. Outra pergunta frequente é se a gente deve homogeneizar a vacina. Sim, essa vacina, então, logo depois que coloca o diluente, deve ser homogeneizada, lembrando que não é para agitar, é para inverter suavemente o frasco 10 vezes. De acordo com a nota técnica, então, que a Daniele passou agora para a gente, vou repetir algumas informações. Intervalo entre doses da vacina de tampa cor vinho, lembrando que são 3 doses essa vacina. O intervalo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose e de pelo menos 8 semanas entre a segunda e a terceira dose. Essa vacina,
ela pode ser co-administrada com outras vacinas do calendário de rotina. Então, a gente pode fazer tanto no mesmo dia, quanto em dias, uma hoje, outra amanhã, não tem intervalo especificado para fazer a administração com outras vacinas do calendário. Essa vacina, em bula, a gente orienta também que fique, depois que a vacina é aplicada, fique 15 minutos em observação. Lembrando que esse período, ele é considerado um período como boas práticas, né? Então, para a gente evitar que tenha alguma reação, deixar que a pessoa vá embora e tenha alguma reação, a gente orienta em bula que ela fique 15 minutos após a vacinação. Isso não é exclusivo da vacina de Covid. Isso é algo que a gente tem como boas práticas para todas as vacinas. Começou com vacina Pfizer. A orientação é que termine com a vacina Pfizer. Mesmo que ele tenha mudado, esteja agora com 3 anos, 4 anos, fez a primeira dose com a vacina Pfizer, a segunda e a terceira também serão com vacina Pfizer. A gente não tem ainda nenhuma orientação sobre intercambiabilidade. Então, fez a primeira dose com Comirnaty e a segunda vai fazer com Coronavac. A gente não tem essa orientação. Começou com Pfizer, termina com Pfizer. E aqui, mais uma vez, o quadro de comparação das 3 vacinas. Lembrando que a gente tem uma vacina de tampa roxa, 30 microgramas, para pessoas de 12 anos ou mais de idade. A gente tem a vacina de tampa laranja, que são 10 microgramas para crianças de 5 a menos de 12 anos de idade. E a vacina tampa corvinho, de 3 microgramas, para crianças de 6 meses a 5 anos, a menos de 5 anos, mas a orientação nesse momento é que seja feita até menos de 3 anos de idade. Carla, eram essas as principais dúvidas. Agora eu não sei se tem mais dúvidas no chat, alguma das que a gente não colocou aqui nos slides. Tô vendo que tem uma sobre criança prematura, né? Então, só lembrar que aqui a gente não faz diferenciação se a criança foi prematura ou não. Chegou em 6 meses de idade, tendo ela nascido com 37 semanas, 32 semanas de gestação, não importa. A orientação vai ser pela idade cronológica, a idade que ela está naquele momento. Fez 6 meses, ela tem indicação da vacina. E vi outra pergunta aqui sobre contraindicações. As únicas contraindicações dessa vacina são pessoas que têm alguma alergia já sabida a algum dos componentes da vacina, então é importante olhar na bula os componentes da vacina, e pessoas que tiveram reação anafilática com a primeira ou segunda dose. Então, tomou a primeira dose, teve uma reação anafilática, está contraindicada a segunda e terceira dose. Bom, aqui estão perguntando sobre localização, né, da administração. Está falando sobre 2 anos, né? A gente tem essa indicação aqui, acho que no manual, né? A gente tem a indicação de 2 anos, mas em bula, a nossa bula coloca 1 ano de idade. Mas, claro, a gente vai fazer de acordo com as boas práticas, né, do local, conforme é recomendado em cada local. Em bula, a nossa orientação é que a partir de 1 ano pode ser feito no deltoide. Mas, claro, também, se é uma criança que tem um deltoide muito não tem uma musculatura adequada para a gente fazer uma aplicação intramuscular, aí deve ser aplicado no anterolateral da coxa. Se completar 3 anos, pode aplicar mesmo a vacina de 3 microgramas? Sim, começou com Pfizer, fez 3 anos durante, né, para a segunda ou terceira dose, a próxima dose continua sendo com Pfizer. Carla, não sei se você quer falar alguma coisa. Sim, então a gente dá continuidade às respostas, Ana. Tá.
Eu entendo que com a sua apresentação agora das perguntas mais frequentes, né, algumas já tenham sido esclarecidas, mas enfim, a gente dá uma passada aqui nas perguntas. Dani, o pessoal está perguntando sobre a questão das comorbidades. Se no primeiro momento a indicação é só para essas crianças, né? Sim, E de acordo com a especificação da nota técnica, o público que vai ser abordado nessa primeira parte vai ser somente com comorbidades. Posteriormente, já está em tratativas, né, para iniciar essa vacinação em outras crianças sem ser comorbidade, mas por enquanto a recomendação é com comorbidade. tem uma pergunta também sobre a questão da criança prematura, que já teve Covid, se ela poderá ser vacinada. A Ana Carolina já respondeu essa. Ok, então, mais uma sobre a questão do intervalo, que eu também entendo que já foi esclarecido. Sim. E aquela pergunta sobre se sobra dose no frasco após aberto, eu posso repassar para o público dessa faixa etária sem comorbidade. Então, assim, alguns estados, eles estão tomando essa decisão, né, de uma sobra ofertar para outro público. O Ministério da Saúde recomenda a aplicação para comorbidades, mas se sobrar dose e quiser administrar em crianças sem comorbidade, não há nenhum impedimento. E após já ter tido a Covid, quantos dias após quanto tempo depois eu posso vacinar depois de ter Covid? Há no mínimo 30 dias, né, para esperar depois do tempo da Covid, é recomendado no mínimo 30 dias para poder iniciar novamente aí dar continuidade, na verdade, às doses, né? Se houver atraso na vacinação por parte dos pais, qual o intervalo que deve ser seguido? Eu não entendi, como assim? O intervalo das doses? Se houve atraso, né, ele não seguiu o intervalo recomendado, como é que Olha, seria o esquema? o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose são de 4 semanas. Se por um acaso a pessoa esqueceu ou passou do tempo, né, ele pode aplicar assim que ele for ao posto, né? Procurar a vacina, ele pode aplicar a vacina. Então, o intervalo mínimo é de 4 semanas, mas se a pessoa esqueceu ou resolveu ir depois, ela pode ir sem problema nenhum. Tem uma pergunta sobre as contraindicações. Eu já respondi também, Carla, mas só então para Ok. reforçar, as únicas contraindicações são alergia sabida a algum dos componentes da vacina ou reação anafilática com alguma dose prévia. Então, com a primeira, não pode fazer a segunda ou a terceira. Teve na segunda dose, não pode fazer a terceira. Ok. Então, também questionando sobre a cobertura da vacina para as novas cepas. Se vai ser necessário aplicar novas doses caso exista mudança na composição das mesmas. A gente ainda a vacina que a gente tem atualmente, a gente sabe que ela protege contra as variantes em circulação, mas a gente já tem vacinas também adaptadas, já foram produzidas, já são usadas em outros países, mas nesse momento no Brasil, a vacina que a gente tem em 3 doses promove uma proteção adequada para essas variantes nessa faixa etária. Eu vou ler uma sequência de perguntas que eu acho que podem ser respondidas numa mesma, né? No mesmo momento. Eles estão perguntando o volume da dose, estão solicitando, então, para mostrar o quadro das comorbidades novamente. Eu posso compartilhar aqui, Carla? Pode? Ok, O sim. quadro. Sim.
E se a vacina Covid pode ser administrada com as vacinas de rotina. Você quer falar, Dani? Não, tô só... Você falou o quê Não, da... Você quer o que volume da... responda? Sim, pode ser, por favor. O volume da dose é de 0,2 ml. E a vacina pode ser administrada na mesma hora que as outras vacinas de rotina ou com qualquer intervalo. E tem uma pergunta sobre, se por acaso aplicarem uma vacina com 4 anos a primeira dose, vai ser erro de imunização, sendo que no guia tem 6 meses até 4 anos. Dani? Para as crianças de 4 anos já temos, né, Uhum. a recomendação também da vacina. E quem tem alergia ao ovo pode usar a vacina? Pode ser feita a vacina. As únicas contraindicações são alergia a alguns dos componentes da vacina ou reação anafilática com dose prévia. Eu tenho uma pergunta aqui, Helder, você está nos ouvindo? Bom dia, estou sim. Escuta? Helder, eles estão perguntando como é que é o registro, porque se for aplicada numa criança sem comorbidade. Bom, pela nota, né, a vacinação é somente comorbidade, né? Então, lá na comorbidade vai escolher a da criança. Caso exista, né, uma vacinação em uma criança que não tenha comorbidade, aí ela tem que entrar no grupo de atendimento pessoas de 6 meses a menor de 2 anos ou de 3 e 4 anos, né? Dependendo. Aí entraria pela faixa etária. Ok, obrigada. Tem uma questão sobre a D1 e D2, se deve... intervalo entre a D1 e D2 deve ser 3 ou 4 semanas, porque na apresentação falou 3 semanas e a hora falou 4 semanas, no mínimo. Posso responder essa? O intervalo entre a primeira e a segunda dose de 3 semanas é o que está na nossa bula, por isso que na nossa apresentação a gente coloca 3 semanas. Mas o intervalo recomendado pelo Ministério da Saúde, em nota técnica, que é o intervalo que vocês vão utilizar entre primeira e segunda dose, é de 4 semanas. Isso foi feito para ficar padronizado com a outra vacina, né? Para não ter muitos intervalos diferentes. Então, o intervalo que vocês utilizarão é 4 semanas. E tem até uma pergunta, né, Carla, falando sobre se atrasou esse intervalo para a segunda dose. Como que fica para a terceira dose? Fica igual, pelo menos 8 semanas. Então, se você, ao invés de fazer a segunda dose com 4 semanas de intervalo, você fez com 2 ou 3 meses, a terceira dose você vai ter que contar pelo menos 8 semanas ou 2 meses da segunda dose. Não modifica esse intervalo da segunda para a terceira dose. Essa é exatamente eu entendo que uma resposta a uma pergunta que está aqui, se atrasar a terceira dose, nesse atraso mantém as 8 semanas, é isso, né, Ana? Isso, foi essa pergunta que eu vi aqui também. Que é também a questão da segunda dose mais tarde que o preconizado, e o intervalo seria esse para a terceira dose. Exato. Lembrar, pessoal, que não existe intervalo máximo entre vacinas. Então, existe um intervalo mínimo. A gente não pode fazer vacinas, a segunda dose ou a terceira dose, em um tempo menor do que o intervalo mínimo preconizado. Mas intervalo máximo não existe. Claro que o ideal é a gente fazer o mais rápido possível. Mas se por algum motivo atrasou, não importa. Lembrou da vacina, tem a oportunidade de fazer, faz a qualquer momento. Já aproveitando, Ana, então, eles estão perguntando as principais reações vacinais. As principais reações para essa faixa etária são, deixa eu só pegar aqui, são irritabilidade,
diminuição do apetite, sensibilidade no local da aplicação, né? Então pode ficar dolorido, pode ficar inchado, vermelho, e febre, nessa ordem, né? Pelos nossos estudos, foi nessa ordem de frequência. Então, primeiro mais irritabilidade, depois diminuição do apetite, e depois as reações de inchaço, vermelhidão, sensibilidade e febre. Ok, eles estão perguntando a validade, né? A validade após a abertura ou após a diluição, então, seriam 12 horas, né? Sob refrigeração de 2 a 8 graus. Eles, continuando, né, Ana, por favor, o local de aplicação pode ser o mesmo músculo simultaneamente? O ideal, isso acho que talvez a Daniela possa falar melhor, mas o local, idealmente, a gente faz em músculos diferentes, né? Então, se você pode fazer em um vasto lateral da coxa direita, outro esquerdo, outro no deltoide. Então, geralmente a gente muda, mas a gente pode sim aplicar, quando necessário, a gente pode sim aplicar no mesmo músculo, respeitando uma separação de 1,5 cm, né? Acho que é a recomendação pelo Ministério. Mas se a gente tem a oportunidade de fazer em músculos diferentes, é a primeira opção. Ana, eles estão pedindo se pode voltar esse slide da... Deixa eu ver aqui só um pouquinho, mas enquanto eu dou uma conferida no chat, por favor, Helder, Eu coloco. Tá. Com as principais dúvidas, né? Isso. Qual que eles querem? Vou passar por todos. Sobre... Ó. Eu estou olhando aqui, peraí. Aqui, sobre o local Eles perguntam só aquelas 4 perguntas e respostas, se tem como disponibilizar, e também perguntando se o material pode ser disponibilizado. Mas, Ana, enquanto isso, eu vou passar, então, pedindo aqui para o Helder. Helder? Eu estou compartilhando, não tá? Não está aparecendo aí? Sim, mas essa apresentação não vai ser disponibilizada, né, para o público. A gente pode discutir internamente e a gente avisa vocês, pode ser? A gente Tudo bem, precisa então. ver se tem aprovação, autorização interna. Ok. Eu vou passar, vou deixar aqui, vou passar para o próximo slide, que também tem mais algumas dúvidas. Ok. Helder, você podia esclarecer sobre o sistema de registro? Eles estão com dúvidas. Posso sim. Não irá mudar nada no fluxo de registro dessa vacina, tá? É o mesmo procedimento realizado para as outras vacinas, as outras faixas etárias, né? O que muda é o nome da vacina. O nome da vacina ele vai ter lá de 6 meses, menor de 5 anos. Vai estar escrito no nome lá, então dá para diferenciar uma da outra. O restante é tudo igual, é a mesma forma que registrou lá para o idoso, para o adolescente, para o adulto, da criança de 5 a 11 e tudo mais. Não muda nada. É só o nome que lá que vai ter esse termozinho a mais para diferenciar, tá? Obrigada, Helder. Tem uma dúvida relacionada a se a criança de 3 a 4 anos tomou Coronavac e 6 meses a 2 anos a Pfizer Corvinho. Eles estão informando que, na verdade, eu não entendi a pergunta, se fosse possível repetir essa questão do volume relacionada a Pfizer, Coronavac. Eu tenho uma pergunta sobre se a criança está com resfriada, ela pode receber a vacina? A vacina, como boas práticas também, o ideal é que a criança não esteja com febre, ou nesse momento, como muitas vezes a gente não sabe se esse resfriado é Covid ou não, a orientação é que espere ela melhorar, mas
não tem impedimento de aplicação da vacina. A vacina não vai responder pior ou melhor, ela estando resfriada ou não, tá? Então, geralmente a gente, como boas práticas, não aplica quando a criança está com febre, principalmente porque a vacina também pode dar febre, e isso atrapalha, né? A gente saber se é uma piora do quadro infeccioso ou da vacina. Então, em geral, a vacina não é feita. Daniela, não sei se vocês têm alguma orientação específica para resfriar. Sim, isso mesmo, né? Até porque, como a gente não sabe, né, se pode ser uma possível Covid, então a recomendação é que espere a criança melhorar para fazer a aplicação da vacina. Eu estou aqui vendo as perguntas no chat, né? Eu acredito que todas já foram respondidas. Não sei se você, Ana, Daniela, Helder, alguém quer fazer alguma colocação final? Eu vi que tem uma pergunta sobre quantos dias, né? Geralmente as crianças ficam com os eventos adversos. Em geral, ok. um ou 2 dias, 1 a 2 dias, tá? Esse é o tempo, em geral, desses eventos. Sempre com evolução boa, se resolvem. Às vezes é necessário, pode ser necessário tomar alguma medicação para febre, para dor, mas em geral, todos se resolvem completamente com bons resultados, boa evolução em 1 a 2 dias. E também, Carla, só queria reforçar que todas essas informações, elas também estão no nosso site, Community Education. Lá vocês encontram todas as orientações de bula e essa tabela aqui, ó, deixa eu colocar aqui a tabela de novo, essa tabela e outras informações também de preparo, manuseio, administração de vacinas, tem tudo lá no nosso site. Você poderia colocar os links de acesso aqui para a gente, Ana? No chat do YouTube, né? Coloco sim. Deixa eu então parar aqui de compartilhar e eu já coloco. No chat do YouTube eu não tenho acesso. Eu posso colocar aqui, vocês disponibilizam lá? Tá, pode ser, eu vou verificar então isso. Sim, a gente vai colocar aqui, pode passar para a gente, então, obrigada. Então, fechando aqui os questionamentos, né, tem mais uma pergunta para fechar a série aqui da nossa capacitação de hoje, né, pela manhã, que se a criança ao extremo, a criança com... Agora me Prematura. perdi aqui. Se a criança for prematura extrema, se pode isso. vacinar. Então, lembrando que se a criança fez 6 meses, a partir de 6 meses, não importa se ela foi prematura ou não. Foi prematura de 37 semanas, de 29 semanas, não importa. O que vai importar é a idade que ela está naquele momento. A partir de 6 meses de vida, ela pode ser vacinada, pode receber a vacina. Ok. Daniela, mais alguma colocação? Não, Carla, a apresentação, a minha, se quiser disponibilizar também não tem nenhum problema. Lembrando que todas as informações contidas nela é o que estão na nota técnica e no ofício que foram enviados. Ok, essa nota e o ofício já foram encaminhados para as coordenações estaduais, né? Isso. Então, quem não tiver lido ou tiver interesse na nota, ela também está publicizada no site do Ministério da Saúde, né, Dani? Isso. Correto. Ok, então a gente, não tendo mais perguntas, então a gente encerra a capacitação do período da manhã, lembrando que à tarde tem mais quinta e sexta. O Thiago está conectado? O Thiago é o coordenador aqui da área, né, do GT Rede de Frio. Thiago, por favor. Pessoal, bom dia. Espero que o treinamento tenha sido proveitoso, né? Acredito que esse formato foi melhor do que o anterior. Na verdade, eu queria ressaltar apenas
Ô, Thiago. Eu não tô. Pessoal, o Thiago está falando que ele está com problema de áudio. Então, eu vou complementar aqui, né? Dando só continuidade à fala dele. Então, obrigada, né? A gente informa que o link de acesso aos próximos. O link de acesso deve ser o do webinar, né? Para os próximos treinamentos.